Olá, tudo bom, crianças? E aí, estudando muito? Então vamos continuar estudando mais um pouquinho. Na aula passada a gente falou de acentuação gráfica, fizemos uns exercícios. Vocês pesquisaram os exercícios na plataforma adaptativa, tiraram suas dúvidas no gabarito comentado, que eu sei que vocês estão estudiosos. Então hoje a gente vai falar de semântica. Então o que vem a ser semântica? É a linguagem que estuda os sentidos dos vocábulos. A gente vai precisar associar semântica à ortografia. Então, são palavras que são escritas de uma ou de determinada forma, porque a gente precisa observar o significado delas, tá bom? Então, a semântica vai trabalhar com todos esses elementos de vocabulário. Então, começamos com a sinonímia. Dentro da semântica, a gente tem vários elementos. O primeiro deles é sinonímia, que é a relação entre as palavras que são sinônimas. Muitas vezes a gente associa sinônimo àquilo que é semelhante, ou melhor, que são palavras iguais, né? Algumas pessoas falam que o conceito é esse, são palavras iguais. Não é que sejam palavras iguais, elas são palavras que se assemelham, que se aproximam por significação, mas elas vão preservar algum ponto de diferença entre elas, tá? Não existe na nossa língua palavra que seja igual a outra. Mas a gente consegue substituir dentro de um texto sem mudar o significado básico daquilo que a gente quer dizer, tá? Então isso aí é que conta. Igual olhar e ver. Aqui, ó, olhar e ver. A gente pode substituir num texto uma pela outra, mas há uma diferençazinha entre elas. Então, outra coisa que é muito importante para vocês perceberem são as palavras que a gente muda o valor. Então, essas palavras, elas aparecem muitas vezes como sinônimas, mas só porque a gente precisa interpretá-las assim. Aquele menino é muito fera. O que seria esse fera? Ele é muito capaz, ele é muito inteligente, tá vendo? Fera não quer dizer nada de capaz, mas a gente mudou a significação denotativamente, então dentro desse contexto elas podem ser consideradas como sinônimos. Tudo é contextualizado. A mesma coisa são as palavras antônimas, a gente também vai contextualizar. Só que agora não para significados semelhantes. Esses significados eles precisam ser opostos. A gente vai trabalhar com o que é antônimo, né? Assim como a gente tem os antônimos reais, vivo, morto, quente e frio, a gente tem aqueles contextualizados, como fera e incapaz. Lá era capaz como sinônimo. Aqui eu digo que ele é muito fera ou que ele é muito incapaz. Também eu preciso contextualizar, senão eu não vou perceber esses valores antônimos. Homonímia. Da homonímia, a gente não tem mais semelhança de significado nem de oposição. A gente tem semelhança de escrita ou de pronúncia. Quando eu tenho algum tipo desse de semelhança, eu tenho uma palavra homônima. Mas é importante, elas são semelhantes com relação ao que a gente vai visualizar ou ouvir para pronúncia, tá? O significado delas é diferente, então a gente não pode errar na hora de usar isso numa frase. Então vamos lá, homonímia. Como a gente vai identificar essas palavras que são homônimas? A gente tem as que são perfeitas. Significa que elas serão escritas e lidas da mesma forma. Todo dia ele acorda são. Esse são aqui é de estar bem, de saúde, saudável. E acha que todos são também. Todos são agora do verbo ser. Então, eu tenho uma que é de sanidade, de estar bem, e o outro do verbo ser, ó, são e são. Isso aqui é uma homônima perfeita. Nas homônimas homófonas, eu tenho, as palavras elas são escritas de formas diferentes, mas na hora de ler, eu leio do mesmo jeito. Então, são as que nos apresentam maior dificuldade na escrita. Porque se eu tenho uma mesma leitura, eu ouço de um mesmo jeito, como é que eu escrevo? Eu preciso saber o sentido para poder escrever, tá? Então, a cesta de roupa suja está cheia. Gosto da cesta porque logo depois vem o fim de semana. Eu tenho cesta de roupa, tem um significado, né? O objeto, vou botar com C. Sexta, o dia da semana, de sexta-feira, já vou botar com S. Então, eu preciso saber qual é a sexta para poder escrever. E aqui, além do C, ó, ainda tem a diferençazinha aqui, ó, do X com o S. As homógrafas, elas são iguais na escrita.
A pronúncia delas é que vai ser diferente. Então, você precisa colher as frutas e me trazer a colher do jardim. Olhando, elas são idênticas. Lendo é que a gente vai perceber a diferença, tá? Essas são as homônimas. Nas parônimas, na paronímia, a gente tem palavras parônimas. O que elas são? Parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita, mas elas também têm um significado diferente. Então, vocês vão perceber que uma letra, às vezes duas, vão fazer a diferença entre uma palavra e outra. O exemplo: polícia prende chefe do tráfico em tráfego intenso. Então, eu tenho tráfico e tráfego. Elas são muito parecidas. Essas daqui, o que acontece? A gente acha que só uma forma é certa, que a outra não existe. Tomem esse cuidado. Vocês têm aí uma listagem, a gente vai fazer o exercício para poder praticar e ir gravando as palavras e o significado delas. Tudo é treino. Polissemia. Na polissemia, a gente não tem mais mudança de palavra, nem de escrita, nem de pronúncia, nem de nada. A palavra ela é a mesma. O que a gente vai pegar é a base significativa dela e vai amplificar. O significado inicial permanece, a gente vai só modificando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, aqui, ó, peguei aqui o verbo pegar. João pegou um resfriado. João pegou seu filho no colo. João pegou o ônibus e foi trabalhar. João pegou sua filha namorando escondido. Veja que eu tenho pegar em 4 situações diferentes. A base inicial do pegar alguma coisa permanece. Isso só vai se amplificando, tá? A polissemia é isso aí, ok? Seguindo. Agora, alguns casos, algumas palavras específicas que nos causam dúvida na hora de escrever. Por exemplo, mal com U, mal com L. É só a gente pensar na ideia de oposição aqui. Se o mal é com U, eu consigo botar bom. O mal com L eu consigo botar bem. Então, ele é um bom menino, eu sei que eu vou escrever mal com U. Ele está bem, eu sei que eu vou escrever mal com L. E assim vocês não vão errar. Mais e mais. Tem gente que fala assim, mais e mais. Não tem essa de mais e mais. É mais e mais. A leitura é igual, tá? São palavras homônimas. Agora, a aplicação é diferente. Então, esse mais, sem o i, é conjunção. A gente consegue substituir pela palavra porém. Ele é inteligente, mas não gosta de mostrar isso. Porém, não gosta de mostrar isso. Então, eu sei que eu não vou botar com i, é conjunção. O mais com i é advérbio, é quantidade, ele vai intensificar alguma coisa. Ele é o mais legal da sala. Então, intensifiquei. Eu sei que é o mais com i. Agora, a leitura, leiam sempre mais e mais. É tudo igual. Por quê? Como vamos usar os porquês? A gente tem 4 situações, 4 escritas diferentes. Então, vamos começar com esse porquê separado sem acento. 3 observações. Quando a gente consegue subentender uma palavra razão ou motivo, quando a gente tem frases que são interrogativas e quando a gente consegue colocar pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, eu vou escrever esse tipo de porquê. Não é só no início de frase, tá, gente? Vocês vão escrever esse porquê pelo meio. Então, atentem aos significados. Por que você faltou? Tem uma frase interrogativa, que poderia ser interrogativa indireta. Vou explicar-lhe por que não voltei lá. Vou explicar-lhe por qual motivo não voltei lá. A vitória, por que lutamos, está próxima. A vitória, pela qual lutamos, está próxima. Então, vejam que eu fui fazendo as substituições e aí eu sei que eu vou usar este porquê separado sem acento. É o que nos apresenta mais situações para usar, tá? Porquê separado com acento, só em fim de frase. Então, é a última coisa que a gente vai escrever, é esse porquê. A não ser que ele venha com um artigo, um determinante, tá? Por exemplo, eles nos traíram e jamais, saberemos por quê. Se eu colocasse assim, eles nos traíram e jamais saberemos o porquê, eu teria que botar esse aqui. Porque esse aqui tem valor de substantivo e ele vem sempre precedido de um artigo ou de um pronome. Então, se eu botar um pronome aqui
ou um artigo aqui, mesmo no final, eu preciso usar este porquê que está aqui, tá bom? Aí esse aqui, que é o porquê junto, sem acento, equivale a pois ou como, ele vai aparecer para a gente em justificativas, em frases explicativas. Faltei à reunião porque precisei viajar às pressas. Faltei à reunião, pois precisei viajar às pressas. Porque comia muito, os colegas o obrigavam a jogar no gol. Ai, desculpa, corria. Nem de óculos estou enxergando direito, imagina. Como corria muito, os colegas o obrigavam a jogar no gol. Ok, não errem mais o emprego do porquê. Isso é só.